Olá, sou a Carolina. Olá, sou a Mariana. Olá, sou a Leonor. Olá, sou o Pedro. E nós somos os Admiráveis. E queríamos nomear a Teresa Serranho, minha mãe e da Leonor, e que foi quem começou este projeto, ou quem pelo menos teve esta ideia. Admirámo-la e considerámo-la uma pessoa admirável pela capacidade e pela coragem que tem de começar projetos novos e tão interessantes e importantes. Nós também começámos um projeto, pelo menos nós os três, eu, o Pedro e a Leonor, que se chamava Cantigas à Janela, que foi um projeto que nunca ninguém sequer pensou que era possível de existir, até porque aconteceu durante o confinamento. Sentimos uma grande alegria por parte das outras pessoas, mas sem a minha mãe, sem a Teresa Serranho, nunca teria sido possível. Portanto, quero agradecer-lhe, em nome de todos, da nossa sociedade até, pela capacidade que tem de ser uma mulher tão forte e com tantas ideias. Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Admiráveis. Hoje temos Teresa Serranho, que faz parte do grupo dos Admiráveis. Antes de mais, quero agradecer a tua presença. Sei que foste nomeada de surpresa, não é? E que se calhar nem sequer fazias conta com esta nomeação, mas parabéns, porque és admirável. Obrigada, eu. Por este reconhecimento vosso, que é quase uma partida, não estava à espera, de facto. Então, a Teresa foi nomeada pela equipa dos Admiráveis, que sou eu, a Leonor Bernardino, o Pedro Martins e a Carolina Plácido. E foi nomeada por ser uma pessoa trabalhadora, dedicada, extremamente solidária e uma criadora de iniciativas e projetos como o nosso dos Admiráveis. Antes de mais, consideras-te admirável? Já, em primeiro lugar, quero agradecer a cada um de vós por ter feito esta nomeação, que eu não esperava. Depois, o considerar admirável é relativo. Eu acho que já fiz algumas coisas que eu própria fiquei admirada. e acho que todos nós temos sempre algo de admirável, embora haja às vezes algum pudor em assumirmos isso. Num contexto geral, eu não me considero admirável, acho que sou uma pessoa comum, mas sim, acho que já fiz coisas admiráveis. Ok, olha, aproveito este momento para agradecer em nome dos Admiráveis por nos teres convidado e por teres tido a ideia desta iniciativa. Também é importante para nós participarmos em projetos como este e provavelmente não teria acontecido se fosse com outra pessoa, ou não teria acontecido se não fosse a tua ideia, portanto, obrigada. E obrigada também por terem aceito este convite, este desafio, e o facto também de hoje estar eu aqui, eu própria nesta cadeira, também revela que vocês são capazes de fazer assim, tomar iniciativa, que eu acho que é uma das coisas mais importantes dos dias de hoje, é as pessoas passarem para a ação, fazerem coisas. E o facto de eu convidei-vos, vocês aceitaram, tem sido um projeto muito giro de ver crescer, mas o facto de vocês também tomarem iniciativa alegra-me muito, deixa-me muito feliz, porque demonstra que vocês próprios também são capazes de tomar iniciativa e fazer diferença, porque sobretudo a importância destes pequenos, grandes projetos é fazer diferença na vida das pessoas, com coisas pequenas. E também é bom ver os valores com que vocês crescem e as pessoas bonitas que também são e o doarem-se aos outros em troca disso mesmo, de partilha de experiência. Então, eu acredito que muita gente que nos ouve já deve conhecer ou já deve saber uma parte da tua história, mas queres falar-nos um pouco de ti, de quem tu és e do que é que fazes? Está bem, posso falar. O meu nome é Teresa Isabel Milhanas Serranho. Eu acho muito importante nós dizermos o nome completo. Tenho 41 anos. Já tive muitas experiências profissionais e ainda hoje estava a ter uma pequena reflexão e estava a pensar, eu sou um conjunto de coisas, não sou uma coisa só, nem me consigo definir nisso. Eu acho que nós ao longo da nossa vida vamos vivendo experiências diferentes e vamos alterando o que somos, acrescentando sempre e nunca vamos conseguir deixar de ser.
não é? Uma vez que nós já passamos por determinada experiência, não deixamos de ser aquela experiência, mas podemos ser ainda outras coisas. Então, vou mais ou menos apresentar-me. Considero uma pessoa simpática, tenho muita energia, sou muito curiosa e gosto de arriscar. Eu sou mãe, é uma das coisas que eu acho que foi muito significativo na minha vida. Sou filha, sou neta, felizmente. Sou esposa, sou irmã, e cada vez que digo estas coisas que sou, envolvo-me sempre no conforto que é de estar próximo das pessoas que mais gosto. A nível profissional, também sou muitas coisas. Sou massagista, tirei essa formação há muitos anos, há 20 anos, fez este ano 20 anos, e é engraçado ver as coisas diferentes que já fiz. Os meus primeiros empregos foi em caixas de supermercado, trabalhei em bomba de gasolina, aprendi a ver a pressão do ar dos pneus nessa experiência que eu acho, e ver o óleo do carro. Acho que cada experiência da nossa vida acresce valor, coisas pequenas, lá está, e cada uma deixa marcas e memórias interessantes. Trabalhei na Santa Casa Misericórdia enquanto massagista, nas Caldas da Rainha. Depois passei por uma experiência de trabalhar numa empresa mais familiar, onde é uma fábrica de chocolates, que era a Bombondrice, onde estive nos últimos anos na gerência da empresa, que também foi uma experiência muito interessante. Também sou voluntária, também sou às vezes um pouco louca e arrisco-me a fazer assim aventuras interessantes, mas o que eu sou mesmo e verdadeiramente é uma pessoa que habita no planeta Terra e que gosta de viver. Então, há alguma área que te agrade particularmente ou com a qual tu te identifiques mais? A relação humana no geral. Adoro o comportamento humano, gosto de estar próximo, gosto de estudar os outros, gosto de me relacionar com os outros, gosto de às vezes sair da minha zona de conforto e colocar-me em situações pouco prováveis, mas gosto de me expor a isso e aprender sempre. Eu sei que já tiraste alguns cursos relacionados também com isso, não é? Que tens um projeto teu. Já alguma vez trabalhaste nessa parte, nessa área? Pronto, em relação a essas formações, ao longo do tempo fui fazendo várias formações, sempre na área do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento. Tenho a formação em meditação e desenvolvimento consciente com crianças e jovens. E esta é uma área que me abriu e que me expandiu os horizontes, porque eu nunca tinha tido acesso a essa área da meditação. Para mim foi uma descoberta importante. Considero-me uma pessoa muito diferente daquela que era há uns anos atrás, e isso teve influência. Fazer essas formações de desenvolvimento pessoal teve muita influência, e acho que sou uma melhor pessoa agora. Apesar de nós nascermos com características particulares, todos nós, acho que isso me ajudou muito na minha autorregulação, na minha calma, na minha maneira de enfrentar os problemas. E nesta fase de pandemia verifico muita diferença no meu comportamento se me comparasse se calhar há uns 15 anos atrás ou 20. Tenho um projeto e precisamente por achar que é importante esta área do nosso desenvolvimento pessoal, que gostava de chegar era propagar ao maior número de pessoas que fosse possível a minha visão atual da vida, o que foi importante para mim fazer estas descobertas e descobrir-me a mim própria e conseguir proporcionar nos outros também algum equilíbrio, uma vez que foi nestas áreas que eu descobri o meu equilíbrio e a minha autorregulação. O meu projeto chama-se Responsabilidade de Ser. Eu gostava muito de conseguir no próximo ano experimentar em 3 áreas que eu acho que precisam muito desta intervenção, que é a meditação e desenvolvimento consciente nas forças de segurança, porque
uma área profissional que estão sujeitos a muita pressão psicológica, a muito desfazamento de horários, a muitas divergências e confrontos de autoridade, e acho que era muito importante para este setor profissional. Ao nível da educação, que é um grande grupo de profissionais que também está sempre sob pressão, onde está sempre a ser exercido muita responsabilidade e muita exigência neste grupo de profissionais. Eu acho que era muito importante para a própria pessoa enquanto profissional, professores, auxiliares de ação educativa, todos os agentes, no fundo, da área da educação, todos os profissionais que envolvem o setor da educação, também deviam ter a oportunidade de aprenderem, autorregularem-se e terem pessoas que lhes forneçam ferramentas para lidarem com os problemas dia a dia. E depois, nunca como antes, na área da saúde. Os profissionais de saúde também estão sujeitos a muita pressão, muito desgaste, e o desgaste físico, psicológico, mental, espiritual, se aqui sim pudesse encaixar também. Acho que a nossa sociedade foi perdendo valores essenciais e foi perdendo esta ligação ao interior, ao interno, ao ser interno, e nós não nos podemos desligar disso. Eu acho que são 3 áreas basilares que estão muito expostas à loucura do dia-a-dia, à pressão externa, e eu acho que tenho esta visão de que podia ajudar e que é necessário intervirmos nesta área. Ok. Qual é a tua motivação para essa área, para esse teu projeto? A minha motivação é essencialmente ter a percepção que nós podemos viver num mundo melhor. E se cada indivíduo conseguir ser mais feliz, se conseguir realizar, se cada indivíduo conseguir estar mais equilibrado, se conseguir compreender-se melhor, o mundo vai deixar de ter tantos conflitos e vai passar a ter o melhor das pessoas. Então, eu acho que nós às vezes vamos a um serviço, recorremos a algum espaço na busca de algum serviço que precisamos e identificamos pelas pessoas e pelo trato que têm para connosco, aquelas pessoas às vezes parece que não estão talhadas para aquele perfil, e eu acho que é preciso perceber o que é que cada um gosta de fazer, em que área é que se vê a trabalhar, para irmos aumentar e buscar todo o potencial de cada indivíduo e permitir que ele brilhe, porque cada um tem, na minha perspectiva, uma missão e as pessoas precisam se autocumprir. E é muito triste nós olharmos para as pessoas e vemos pessoas tristes, enfadonhas, frustradas, porque esse problema depois é que gera os conflitos e a vida depois torna-se numa espiral problemática de dilemas e desconfortos e de quesílias. E eu acho que pode ser também, podemos inverter esta espiral e tornar isto muito mais agradável e cada um contribuir para um mundo diferente e melhorado. Tu sempre te agradaste por esta área, por esse... Ou achas que vai com o tempo? Tu estavas a dizer que há uns anos atrás não eras a mesma pessoa, não tinhas os mesmos comportamentos. Já te... Eu acho que eu nasci para mudar o mundo. Eu sempre tive uma pancada que tinha uma missão importante a cumprir neste planeta. Depois, com o tempo, isso passou-me, né? Eu comecei a perceber que era muito pequenina para mudar o mundo e às vezes até me deixou frustrada e escrevia muitas histórias e tinha sempre uma visão. Adorava aqueles desenhos animados lamechas e aquelas coisas muito sentimentais e muito emocionais, porque eu realmente sofria com as pessoas e com o drama das pessoas e com o dilema, mas sempre, eu acho que tenho uma característica que para mim vejo como uma qualidade, que é ter a capacidade de, apesar da situação, conseguir ver o lado bom. E isso para mim torna-se é uma característica positiva, porque eu acho que há sempre algo a aprender e a acrescentar à experiência pessoal. Portanto, eu nos desenhos animados,
Eu lembro-me de adorava ver a Floresta Encantada. Havia um pássaro que dizia, vou dizer isto, que isto é giro. Ele dizia, lá vinha com uma tragédia, cada episódio ele trazia uma tragédia. E dizia uma expressão muito engraçada que é terrível, é terrível! Ele voava e todos os animais já sabiam que ia haver qualquer coisa de fatídico naquele dia. E era muito engraçado porque estas experiências que nós vivemos na infância, muitas vezes eu consigo hoje ouvir o eco deste pássaro em pessoas quando falam na rua, porque há pessoas que adoram tragédias, há pessoas que adoram estas cosquices e intrigas e então eu acho muito engraçado, porque eu sinto que me preparava inconscientemente para a vida como ela é hoje. Então acho muito engraçado quando eu digo que eu sempre achei que podia mudar o mundo, eu não percebia como. Mas eu acho que mudo o mundo, pelo menos o mundo daqueles que estão ao meu redor, todos os dias, e às vezes coisas pequenas. Agora sim, quando nós falamos em mudar o mundo, vemos logo a ideia de um Messias qualquer que vem e que carrega no botão e o mundo muda a partir daquela data. Mas a mudança do mundo faz a cada dia, na nossa existência. E eu acho que não preciso de ter protagonismo, não preciso ter espectadores, não preciso ter nada. O que importa é quando eu me vou deitar, me sinto um bocadinho melhor do que quando me levantei. Sabemos que és mãe, filha, amiga, como também já disseste, és neta. Mas sabemos também que tens um sentido de solidariedade enorme. De onde é que vem esse teu sentido? De onde é que vem este? Não sei. Não sei, mas eu acho que é por gostar tanto de pessoas. Às vezes até consigo despir esse rótulo de família, não é? Claro que gosto mais, com mais intensidade, não é? Gosto com mais intensidade daqueles que são da minha família. Mas eu gosto de pessoas em geral e é uma característica também que acho que nasceu comigo, porque eu lembro da minha mãe contar que eu sempre gostei de velhotes, pessoas com bigode, mesmo de pequena. Lembro-me de haver assim, alguns episódios de infância que a minha mãe dizia que eu ia com toda a gente e acabava por... E ainda hoje, por exemplo, eu consigo definir às vezes circunstâncias assim, pessoas a que acontece às vezes algum azar, alguma coisa, ou que estão mais sujas, ou que estão... Eu consigo ver beleza nas pessoas e às vezes as pessoas dizem expressões, sei lá, ou que nojo, ou não gosto de ver, ou que impressão, ou... Eu gosto de pessoas e tenho essa tendência, até às vezes até consigo dizer, olha, tão querida, mesmo apetece, gosto muito de apreciar o ser humano e acho que há sempre beleza no outro. E eu vou aproveitar esta oportunidade para aquelas pessoas que me quiserem ouvir e se daqui quiserem tirar algum juízo ou sortir algum impacto no outro. Eu queria aproveitar para dizer que eu acredito muito convictamente que quando o Big Bang e na origem de tudo isto, nós descendemos todos da mesma partícula. Se conseguíssemos agora, de repente, fazer uma viagem no tempo e ir à origem da vida, todos tivemos a mesma origem, não é? Éramos um núcleo denso, energético, que explodiu e que se espalhou. Mas se conseguirmos ir a esse núcleo e se percebermos que tudo teve origem no mesmo, nós, quando nos observamos uns aos outros, acabamos por nos estar a ver a nós próprios. E isto, eu acho que quando nós estamos em conflito com alguém, devemos refletir muito bem porque é que eu estou a sentir este conflito. O que é que de mim há no conflito que eu estou a sentir? Porque muitas vezes os outros são o nosso espelho e eu acho que é importante nós começarmos a conseguir observar o nosso comportamento, o nosso pensamento, os nossos relacionamentos, porque os outros dizem-nos muito mais sobre nós do que aquilo que nós muitas vezes conseguimos alcançar. Sabemos que és também uma cidadã bastante ativa, não é? Queres falar-nos do que achas da nossa sociedade atual ou o que é que mudarias? Então, eu considero-me uma cidadã ativa, eu considero-me uma fazedora. Mais do que falar sobre, eu gosto de fazer coisas.
de passar à prática as ações. Fico muito frustrada quando, por exemplo, enquanto cidadã ativa, redijo um e-mail, eu não aprecio escrever, é uma característica que eu ainda não consegui apreciar. Eu escrevo, ainda é uma prática que eu me obrigo, entre aspas, a fazer porque acho que é importante, mas não me é ainda prazerosa. Mas eu fico muito frustrada quando faço esse esforço, por exemplo, de fazer um mail para partilhar a minha visão, para dizer que pode-se fazer de outra forma ou que algo possa ser melhorado, e fico muito frustrada de fazer, entre aspas, um esforço, não é, em prol da sociedade e não ver um retorno, ver que isso serve de muito pouco. Por isso, nesse ponto, eu acho que às vezes a minha participação tende a reduzir-se, porque eu fico frustrada e eu não quero fazer uma coisa com a qual me deixo frustrada. O que eu acho que é mesmo preciso nós fazermos é colocar-nos em ação. E muitas vezes colocar em ação não basta dizer que está mal no café, não basta mandar um e-mail a dizer que alguém é incompetente ou reclamar, não. Temos que realmente participar, ir ouvir as discussões, participar nas assembleias, participar nas reuniões de condomínio, participar na limpeza da rua, participar quando vimos que algo está mal e pode ser realmente mudado. E muitas vezes são coisas tão pequenas que nós próprios conseguimos melhorar. Por exemplo, eu agora ocorre-me uma ideia que me anda a acompanhar, tenho andado muito a pé e vejo que há muitas máscaras. Agora estamos a viver este drama das máscaras. E fico pasmo, como é que é possível haver tanta máscara do chão? Então, se eu já identifiquei que isto é uma realidade, não é? O que é que eu posso fazer para melhorar isso? Se calhar podemos agendar um dia e fazer uma mobilização cívica para irmos apanhar máscaras do chão. E talvez se as pessoas nos virem, um grupo de pessoas desinteressadamente, que somos todos interessados em preservar o ambiente, não é? Mas que desinteressadamente, porque não são a ser pagas, estão a fazer algo, pode ser que isso mude. Eu acho que é no exemplo que reside a mudança no mundo. Se nós conseguimos, porque assim, muitas vezes nós não estamos conscientes do problema. A partir do momento que tu estás a ver um problema, tu estás a tornar-te consciente. Então, como ser consciente desse problema, deves de arranjar uma ação que resolva o problema. E depois, pronto, às vezes as pessoas até chegam à ação que resolveria o problema. Mas depois não há o executante. Pois. E o executante muitas vezes, se calhar, podemos ser nós, não é? Em vez de delegarmos a responsabilidade no outro e apontar o dedo, muitas vezes nós somos o elemento que faltava para a ação se concretizar. Então eu acho que a sociedade precisa que as pessoas se coloquem a trabalhar ao serviço, em ação. A sociedade precisa de fazedores. E o que é que eu mudaria? Esta pergunta que tu me fizeste faz-me parecer que era impossível alcançarmos esse objetivo. Então, eu não vou responder a essa pergunta dessa forma. Eu vou dizer que eu assumo o meu compromisso pessoal de, sempre que me parecer possível, viável, de fazer mudança, de a fazer. E o meu convite às pessoas que veem este vídeo dos Admiráveis é que, mesmo que seja pequena a ação, coloquem-se em ação cada um, porque assim vamos gerar um movimento de diferença e a mudança. E aqui é que nasce a verdadeira mudança, que a seu tempo, quando todos fizermos isto a seu tempo, vai fazer com que outros que às vezes estão acima de nós e que são os decisores, os verdadeiros decisores, também sejam obrigados a mudar, porque quando toda a gente já percebeu que existe o problema e quais são as medidas para o problema se resolver, quem efetivamente tem o poder de resolver o problema vai mudar por pressão basilar, não é? E nós cá na base, se conseguirmos, vamos construir uma pirâmide mental. Se nós tivermos uma pirâmide onde a base está muito mais consciente, está muito mais segura daquilo que quer e do que é bom, está muito mais consciente das suas necessidades, esta base, em número, somos muito mais do que o topo da pirâmide. Portanto, quando a base mudar, vai obrigar aos seus superiores a alterarem. Portanto, eu acho que
a liderança social e a mudança efetiva vai acontecer quando nós conseguirmos que, a nível educativo e a nível basilar, a massa tenha pensamento crítico, tenha consciência e tenha uma noção das suas necessidades e das respostas que necessita para responder às suas necessidades. Eu ia fazer uma ligação, mas que se calhar agora já não consigo fazê-lo tão bem. Mas queria perguntar-te que neste momento de pandemia que estamos a viver e tendo em conta a área ou o teu projeto, não é? Principalmente o teu projeto, o que é que achas que se devia fazer para tranquilizar e acalmar as pessoas? Porque no fundo está tudo uma confusão neste momento, não é? E usando a tua técnica e o teu projeto, como é que tu achas que podias melhorar ou ajudar a tranquilizar? Olha, em primeiro lugar, em relação à pandemia, eu devo dizer que no início da pandemia eu percebi que era o início da mudança. Do mundo, do paradigma, da nossa maneira de ver as coisas. Entretanto, entusiasmei-me, estava doida, porque achava que ia acontecer uma mudança e comecei a ver um movimento e as pessoas todas preocupadas com as outras e eu olhava por todo o lado e parece que só via coisas boas a acontecerem. Apesar de vir uma pandemia por aí, eu só via pessoas boas, só via gestos bons, só via coisas a organizarem-se para tudo correr bem, a valorizar-se os profissionais e a perceber eles vão ser valorizados e agora toda a gente vai perceber maior importância, os polícias, os repositores dos supermercados, que são pessoas que às vezes a gente até se esquece, entre aspas, que existem, não é? E eu pensei, boa, isto vai fazer uma mudança na sociedade. Entretanto, percebi que facilmente nós esquecemos. No momento pomos as pessoas muito em cima, mas no momento a seguir já se esqueceu de tudo e pronto. Também depende das circunstâncias, não é? E então eu própria acho graça porque em mim surgiu-me esta, olha, boa, isto é a mudança e depois afinal isto não muda, portanto há uma desesperança, não é? Eu tive esperança e depois tive uma desesperança. A minha visão neste momento é, sim, iniciámos uma mudança de paradigma. Sim, vai haver sofrimento que involuntariamente, e quer queiramos, quer não, está a acontecer, vai haver desgaste emocional. Eu não sei até que ponto é que isso não é necessário para nós crescermos. Porque há uma expressão também que se pode utilizar, se não vais pelo amor, vais pela dor. E muitas vezes nós sabemos na nossa vida muito mais facilmente lembramos uma experiência negativa e nefasta do que uma experiência miraculosa, fantástica e incrível que nos aconteceu na nossa vida. E muitas vezes um trauma tem muito mais peso durante o decorrer de uma vida humana do que uma coisa muito boa que tenha acontecido. E isto está desequilibrado e nós precisamos de equilibrar, porque nós vivemos num mundo que é dual. E com essa dualidade, nós temos sempre que aprender onde é que está o equilíbrio desta polaridade, não é? Do mais e do menos, do positivo, do negativo, do bom, do mau. Portanto, nós temos sempre que aprender, ao longo da nossa existência, aprender a equilibrar estas questões, a vida e a morte. Outra vez dualidade, não é? E eu acho que é importante nós... de certa maneira, regularmos por aqui. Num momento de pandemia, ajuda, talvez na minha visão, a minha maneira de pensar é que eu acho que o ser humano vive uma experiência humana, mas nós não somos só humanos, nós somos uma energia, cada indivíduo tem uma energia consigo. Viemos fazer uma experiência humana, a um planeta humano, no qual o sofrimento muitas vezes nos ajuda a crescer e a desenvolver características importantes. Vai-se ultrapassar esta pandemia, mas eu tenho a certeza que vai deixar marcas profundas. Vai deixar marcas profundas em vários níveis, em várias faixas etárias e estas marcas vão ser importantes para, de facto, a mudança se tornar mais consistente, para a nossa espécie ficar um bocadinho mais concreta, um bocadinho mais segura das mudanças que se têm que fazer, porque nós, tal coisa, facilmente esquecemos. E
como somos um ser muito inteligente e temos um cérebro que prefere sempre esforçar-se o mínimo para conseguir o máximo de prazer, acabamos sempre por nos confortar facilmente e acabamos por fugir de lidar com os problemas. E eu acho que é preciso, uma vez por todas, ganharmos consciência que os temos que enfrentar e, de uma vez por todas, fazermos as ações que vão de encontro ao que nós já sabemos que é o bom caminho. E, por exemplo, agora, e falando agora nesta fase do Natal, pré de Natal, né? É quase, nós temos as luzes de Natal e nós pensamos, o nosso planeta nunca teve a viver as circunstâncias climatéricas como está a viver agora. Sabemos do aquecimento global, sabemos que temos que reduzir o consumo, sabemos que os recursos naturais são poucos e têm fim, não é? Portanto, há recursos naturais que não são inesgotáveis. E continuamos com um procedimento como se não tivéssemos consciência deste problema. Então somos burros, afinal não somos nada inteligentes, nós afinal somos muito burros, porque ainda não percebemos nada como é que isto funciona. Por um lado queremos ter um telemóvel de topo de gama que faz tudo e mais alguma coisa, não é? Que define ou pode exemplificar a inteligência humana e como é que fomos capazes de fazer uma máquina tão brutal, mas depois temos a dificuldade em aceitar que é preciso mudanças efetivas para que o mundo aguente e para que a nossa espécie não esteja ameaçada a longo prazo. A longo prazo, que se calhar nem é assim a tão longo prazo. Por isso eu acho que, uma vez por todas, são precisas tomar-se ações, doa o que doer. Ok, estávamos habituados, fica muito bonito aparecer nas revistas e haver uma inauguração de luzes e não sei o quê, mas isso é um reflexo de uma humanidade que ainda não está madura, que ainda não está a assumir a responsabilidade que deve assumir perante as circunstâncias da atualidade. Ok. E agora perdi-me naquilo que eu estava na tua pergunta, não sei se respondi isso, me afastei um bocadinho daquilo que tu pretendias. Não, eu acho que serve. Eu acho que cada um tem que retirar o que achares mais importante, não é? Importante. Então, para terminar, queres deixar alguma mensagem para quem nos ouve? Relacionada com tudo o que tu já disseste ou com outra coisa que tu queiras? Sim, então face a esta pandemia, que é aquilo que eu acho que no momento é o mais difícil de enfrentar, eu acho que em primeiro lugar é importante nós olharmos para as nossas conquistas. O que é que até o momento presente nós já conquistamos? As dificuldades que ultrapassamos. Quem tiver dificuldade em imaginar, escreva. Quem tiver dificuldade em imaginar, vá ver um álbum de fotografias e perceba quantas dificuldades a pessoa, o indivíduo, já conseguiu ultrapassar. Com base nisso, e no fim desse resumo feito, dê-se os parabéns a si próprio. Porque nós vencemos batalhas diariamente. Só que muitas vezes não as percepcionamos dessa forma. Quando fomos para a escola primária, eu levava uma dor de barriga brutal. Quando fomos para tirar a carta de condução, e no exame de condução, eu lembro-me, estava tão nervosa que o meu pé em cima da embreagem tremia de nervosismo. E isto são conquistas, são pequenas coisas que nos traduzem o que nós já enfrentámos. Tínhamos tanto medo de falhar e já conseguimos conquistar. Então é muito importante nós irmos a estas pequenas vitórias adquiridas e conquistadas, perceber o potencial que mora em nós. Valorizarmos-nos. E depois, ter confiança. A confiança, ninguém nasce confiante. Isto aqui também é um exercício muito interessante de fazer. Ninguém nasce confiante. A confiança conquista-se. Um bebê, quando anda, não começou a andar, tem medo. Não arrisca logo a dar uma corrida. Não, ele vai ganhando confiança. E quando se sente verdadeiramente confiante, arrisca nos primeiros passos. Portanto, se a confiança se conquista todos os dias, nós, se estamos com medo, com algum receio de alguma coisa, só temos que nos fortalecer dia a dia. E a cada dia que regressamos a casa, percebermos: olha, estava com medo de manhã, mas afinal isto correu bem. Não é descurar, nem é depois desresponsabilizar-nos, mas é ter consciência da responsabilidade individual que cada um tem, assumir, cumprir, pôr ao serviço, pôr em prática a sua responsabilidade e treinar a confiança para superar. E depois, serem felizes. Eu acho que as pessoas precisam muito de serem felizes.
ser felizes, precisam de ser felizes. Estamos pouco felizes. E esta história do confinamento também às vezes nos prejudica porque não estamos a fazer as coisas que habitualmente nos traziam felicidade. Mas pode-se fazer outras coisas. Se eu gosto de dançar, eu posso dançar à mesma. Não danço com 20 pessoas, danço comigo sozinha à frente do espelho. E até pode ser cómico, pode ser muito cómico dançar à frente do espelho porque nós descobrimos sempre coisas. E podemos fazer caretas e podemos brindar com alguém que está no outro lado do mundo através do telemóvel. Nós temos recursos como nunca tivemos. Portanto, sobretudo as pessoas fazerem coisas que as façam sentir-se felizes e olhem-se ao espelho, manifestem por si próprias e pelos outros amor, expressem os sentimentos, porque às vezes nestas circunstâncias há coisas que ficam por ser ditas, ficam por dizer e nós não temos de guardar coisas que precisam de ser ditas, porque se uns precisam de dizer, outros precisam de ouvir. Então, Obrigada pelo convite. Assim terminamos o último episódio da primeira temporada dos Admiráveis, uma forma de partilhar testemunhos inspiradores. Obrigada.